Olá, mais uma vez eu fazer uma gravação aqui, um vídeo. Eu fiz um agora há pouco, eu vou dar uma continuidade aqui. E eu estava falando sobre a questão da pandemia, a questão do coronavírus, desse vírus que está assustando tanta gente, colocando a gente em pânico, trazendo um desconforto, uma insegurança para muita gente. E essa aqui é apenas uma opinião minha, né? Você não precisa concordar com isso, não precisa curtir o que eu estou falando, você pode achar diferente, é um direito seu. E eu exerço aqui o meu direito de opinião, né? Com relação a todas essas coisas. E, na minha opinião sincera, a respeito da epidemia que se transformou em pandemia, por conta de ter tomado uma dimensão mundial, eu quero que você, que possa estar vendo o meu vídeo, que você reflita junto comigo a respeito dessa situação. Na verdade, a gente tem uma crise de informação e uma, uma situação de generalizada de pensamentos positivos, pensamentos negativos, gente falando todo tipo de coisa e todo tipo de manifestação. Tem muita gente até falando, pensando que isso aqui é algo com relação ao Apocalipse, né, que está descrito na Bíblia, que é o princípio, que já está chegando o fim, que as coisas estão partindo para isso, que essa epidemia já é um sinal do fim, né? Eu creio, em parte, que essa epidemia, assim como outras epidemias que nesse mesmo instante estão pairando sobre a face da Terra, porque não existe só a pandemia do coronavírus, mas existem epidemias mundo afora acontecendo neste exato momento. Fome na África, uma epidemia de ebola na África ainda, matando muita gente, vitimando muitas vidas, tirando muitas vidas, sabe, tendo muitas vítimas, né, digamos assim, e um enxame de grilos e de gafanhotos, né, de gafanhotos que já percorreu a África e, segundo informações, parece que já até chegou no Paraguai, Uruguai, aqui na fronteira do Brasil, como que para adentrar o nosso país também. E a gente vê que essas coisas elas não são coisas só contemporâneas. Isso aí já aconteceu lá no passado. A gente tem a Bíblia como referência quando isso aconteceu no Egito, para quando Deus fosse tirar o povo do Egito, vieram as pragas, vieram as doenças lá também que se manifestaram através de pragas, né? E depois disso também, essas ocorrências mundo afora sempre aconteceram. Aqui no nosso país nós tivemos problema de dengue, nós temos problema de chikungunya, nós temos problema de malária, né? Nós temos problema da febre amarela que voltou, nós temos tido também problemas com surto de tuberculose, e também na Itália, me parece, também havia um surto de tuberculose, um surto de gripe também, que acometeu, juntando o coronavírus também, que somatizou todo o problema lá, né? Mas as autoridades falam só do coronavírus, o tempo todo falando a respeito de coronavírus, que, como eu falei num vídeo anterior, é um vírus
causador de resfriado ou gripe. Muita gente vai ficar falando, você também dizendo que é uma gripezinha ou que é um resfriadinho. Não, não, eu estou dizendo que o vírus é um vírus que causador de gripe ou de resfriado em muitos casos, e que em casos mais graves ele pode se tornar mais agressivo, levando a pessoa a um colapso do aparelho respiratório, né? Que é o que acontece nos casos de óbito. As pessoas vão a óbito por conta desse processo. Por isso que são colocadas no respirador artificial, para que, e juntamente com as medicações, tentar reverter esse quadro de pneumonia. É a síndrome, a tal da SARS, né? Síndrome do aparelho respiratório. E aí, o que eu quero levar você a pensar é a respeito não só da epidemia, não só das epidemias, dos problemas mundiais que a gente tem, da crise financeira que está por vir por conta dessa epidemia, que já sinalizou em outros países, está sendo sinalizada aqui, e que eu creio também que não é exclusivamente por conta da epidemia em si só, mas por causa do avanço do poder econômico que vai utilizar dessas ferramentas para tentar tirar o máximo de proveito possível, politicamente, financeiramente, com as bolsas caindo, com as commodities, como eles dizem, caindo. Eu não entendo muito de economia, né? Assim como também não entendo muito de saúde, não sou expert nisso. A minha área é outra área, a área de engenharia mecânica, mas eu sou uma pessoa que pensa e sou uma pessoa de fé. E vendo essa situação hoje em nosso país, no mundo, vendo tudo isso que está acontecendo aí, eu acabo entrando em si, entrando em mim mesmo, e partindo para o meu lado espiritual e refletindo na palavra de Deus e vendo os princípios da palavra de Deus e vendo aquilo que a palavra de Deus me diz, né? Aquilo que o Senhor fala no meu coração através do seu Espírito. E eu quero deixar claro para você que é uma situação terrível. Sim, é uma situação terrível. Mas o Deus a quem a gente serve, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está dando sinais para a humanidade. Ele está aproveitando essa situação para nos dar um sinal. E que sinal é esse? Talvez seja a pergunta. Um sinal de que Ele observa a Terra. Ele tem visto o que os seres humanos têm feito com a natureza, com aquilo que Ele criou, com os recursos naturais. Ele está vendo o que nós estamos fazendo em termos de humanidade com os nossos irmãos que passam por necessidade, porque nesse mesmo instante que nós estamos aqui preocupados com o coronavírus, preocupados se eu vou contrair, se eu não vou contrair, se vai evoluir, se não vai evoluir, tem gente morrendo de fome nos lugares mais remotos da Terra e até mesmo possivelmente muito perto de nós. Qual é o senso de humanidade que eu e que você temos? Deus está perguntando para a gente, Deus está sinalizando para a gente e fazendo-nos uma pergunta e que precisa ter uma resposta nossa. Há uns 2 dias atrás, eu estava aqui, nesse mesmo lugar que eu estou aqui, que é o meu escritório de trabalho aqui na minha oficina,
e eu estava pensando em como eu poderia contribuir para que as pessoas, com alguma coisa. E a minha contribuição nesse momento é essa palavra que eu vou dar para você. No momento eu estive orando a Deus, eu falando com Deus, e a gente tem muito aquela situação de quando a gente vai orar e quando a gente vai falar com Deus, a gente coloca as nossas petições e a gente fala, a gente tem um monte de coisas que a gente precisa, a gente quer livramento, a gente pede saúde, a gente pede que Deus guarde a nação de um mal maior na área financeira, no desemprego, em todas essas coisas. A gente pede pelas autoridades políticas do Brasil, dos nossos dirigentes, aqueles que que foi Deus quem colocou em cada lugar, seja ele bom, seja ele ruim, mas nós sabemos que a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, então a gente respeita as autoridades, respeita o lugar que elas estão ocupando, respeita os seus direcionamentos, tanto que nós estamos fazendo isso estando em casa, né? Cumprindo esse período de resguardo. E na verdade, Deus foi falando ao meu coração, e eu pedindo, e eu falando com Deus, e eu clamando, e eu manifestando as minhas dúvidas, os meus medos. Quando eu me dei por mim mesmo, eu parei e perguntei para Deus. E falei com Deus dessa maneira: Senhor, nós falamos muito, nós pedimos muito, nós dizemos muito para o Senhor, nós temos muitas preocupações, mas eu quero parar agora e eu quero perguntar para o Senhor, e eu quero ouvir o Senhor falar. Eu preciso silenciar a minha alma, o meu espírito, para ouvir o Senhor falar. Porque Deus fala no silêncio das nossas almas. No silêncio da nossa alma, Deus fala. E eu, por um instante, experimentei silenciar a minha voz, calar a minha boca, abrir os meus ouvidos e tentar ouvir a voz de Deus. E nesse mesmo instante, eu consegui, com uma percepção muito, como se alguém que ouve de muito longe, eu consegui perceber e sentir o coração de Deus. E eu vou dizer, vou testemunhar para você essa experiência. Foi uma experiência de sentir que Deus está triste com a humanidade. Deus está triste comigo e com você. Triste com o Brasil. Triste porque há meses atrás, há um ano atrás, nos últimos anos, muitos de nós temos desdenhado de Cristo, de Jesus o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que foi enviado por Deus Pai Todo-Poderoso e que morreu morte de cruz no lugar de cada um de nós, para pagamento dos nossos pecados. Pois Deus está entristecido com o Brasil por conta disso. Está entristecido com o mundo porque nós não olhamos para os necessitados. Nós temos irmãos na África morrendo de fome. Nós estamos irmãos na África com ebola.
E a humanidade se cala diante desses fatos. Infelizmente, o coração de Deus está entristecido conosco. Essa pandemia, hoje, que mobilizou toda a terra para que se fizesse um retiro, para que se fizesse um resguardo, para que se colocasse as famílias dentro das suas casas. Foi por medo. Foi por imposição do medo de algo que não se tem conhecimento. Pois as pessoas foram para dentro das casas. Muitos de nós que cremos no Senhor, de nós os crentes no Brasil, estamos aproveitando esse momento para entrarmos em oração, para clamarmos a Deus por uma solução, para pedirmos a intercessão do Senhor sobre a nossa terra e sobre essa situação de epidemia. Amedrontados com o vírus. Quando, na verdade, nós deveríamos estar arrependidos de não nos manifestarmos contra o escárnio, a figura de Jesus, por não nos manifestarmos contra as redes sociais que denigrem a imagem do santo, denigrem a imagem da Igreja de Cristo na face da terra. Deus está triste, entristecido, também com a sua igreja, que tem pregado o evangelho falso, mentiroso, o evangelho da prosperidade, do materialismo. Deus está entristecido. E essa pandemia do medo que invadiu nações inteiras, está chamando a atenção da humanidade para dizer que Deus é soberano, que basta um sopro da sua boca para que tudo se derreta, para que nada do que existe continue a existir. A raça humana pode ser extinta por um sopro de Deus. Mas o homem, sem temor de Deus, acha que pode, acha que tem condições de ser Deus, de tomar o lugar de Deus. Deus está entristecido. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que possam entender, possam receber a mensagem no seu coração, que esses tempos ruins, que não vão acabar aqui não vão acabar aqui, são uma demonstração de que Deus não tem aprovado a humanidade, não tem aprovado os atos da humanidade. No meio de tudo isso,
o oportunismo, no meio de tudo isso, o oportunismo político, o oportunismo religioso, oportunismo. Como foi em tempos atrás? Como sempre foi na humanidade. Mas Deus espera mais de nós. Deus espera arrependimento. Arrependimento. Deus espera que o homem se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que olhe para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, que veio para salvar a mim e a você, que veio para trazer vida e vida em abundância. Mas não essa vida terrena aqui, não essa vida que é consumida, não essa vida que é só um pequeno espaço de tempo, uma vida na eternidade com Ele. Uma vida na eternidade com Ele. Deus quer chamar a minha e a sua atenção para a palavra da cruz, para os ensinos de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A religião verdadeira que Jesus deixou na terra foi essa: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você tem procedido com relação a quem está ao seu lado? Como é que você tem procedido com relação ao carente, ao desvalido? Como é que você tem tido, como é que é a tua ação diante dos fatos do cotidiano, do que você vive no dia a dia, daquilo que você faz? Qual o espaço de tempo que você está dando para Deus falar com você? A mensagem talvez seja meio contundente, mas é o que Deus falou ao meu coração. Eu, na minha oração, como eu disse, e eu ouvindo um pouco do que Deus tinha para me falar, eu só pude pedir a Deus misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque eu sou um homem pecador, falho, pecador e falho, que careço da tua misericórdia. Eu queria que você parasse para pensar. O estilo de vida que você tem tido, os projetos que você tem para o teu futuro, a vida que você quer para os seus filhos, para os seus netos, aquilo que você quer para você mesmo, o seu futuro. Porque para nós só tem um futuro proposto: a eternidade com Cristo Jesus ou a morte eterna. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que se arrepender dos seus pecados, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, tem um lugar com Ele, ao lado do seu trono, trono de glória, pela vida eterna. Aos que não creem, condenação eterna. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem diz. Não sou eu que estou falando do futuro,
Não estou prevendo futuro nenhum. Ele já foi previsto há 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás já. E é para mim e para você. Então, eu peço que você pense. Há uma oportunidade, talvez a oportunidade única, de aceitar a Cristo como teu Salvador e Senhor. Independentemente da pandemia, da epidemia, do tsunami, da queda da bolsa, da crise financeira, da fome, do medo, da angústia e da guerra, Ele pode transformar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.